Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e hoje eu estou aqui com a Cici Caroline Bueno, ela é gerente da Incetec, a incubadora de empresas do IF Sul de Minas, campus Inconfidentes. Cici, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Incetec. Os nossos ouvintes, eles estão acostumados a ouvir esse termo, essa empresa, essa incubadora de empresas que vocês oferecem bastante curso, vocês têm ali um contato muito grande com a comunidade, mas fica na dúvida, o que é a Incetec? Explica pra gente. Certo. Bom dia, boa tarde, obrigada. A Incetec, ela é uma incubadora de empresas e ela é de base mista. Então, a gente recebe empreendimentos de todos os tipos que existem no mercado. Eles podem ser prestação de serviço, podem ser de base tecnológica, podem ser negócio de impacto. E a incubadora, então, ela é um espaço que ajuda as pessoas que têm uma ideia de negócio, mas que ainda não conseguiram formalizar esse negócio ou transformar essa ideia num negócio real. Então, a gente dá esse suporte para que as pessoas elas possam passar por todo o percurso formativo, entender como que uma empresa funciona. A gente, obviamente, trabalha com empresas de pequeno porte, porque elas estão começando, mas a gente dá para elas as ferramentas e as oportunidades para que elas cresçam e possam se tornar empresas maiores, que gerem muitos empregos, que gerem renda para a comunidade onde elas estão inseridas, porque a princípio elas começam em Inconfidentes, que é onde a gente está sediado, mas elas podem ter filiais ou elas podem migrar com esses proprietários, porque muitos dos nossos egressos, né, mais para frente, quando você chegar nessa pergunta eu vou explicar, os nossos egressos da incubadora, que a gente chama de empresa graduada, sim, eles se mudam para suas cidades de origem. Então, o negócio migra de Inconfidentes para uma outra cidade e ele passa a gerar emprego e renda em outra localidade. Há quanto tempo a Incetec faz esse trabalho? Há quanto tempo vocês existem? A Incetec, ela existe oficialmente desde 2007. Nós ainda éramos Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes. Esse projeto ele começou em 2002 com a Fundação Vitae Lehmann, que providenciava uma estrutura para que essas escolas de formação técnica inserissem disciplinas de empreendedorismo, de gestão empreendedora no currículo de formação dos alunos. Então, eles forneciam um professor que ia acho que quinzenalmente, ministrar essas aulas. E aí, entre 2002 e 2006, foram acontecendo esses projetos. E em 2007, a incubadora foi oficialmente inaugurada. E em 2008, foi o primeiro processo seletivo. Então, desde 2008 até 2016, a gente já conseguiu atender empresas que passaram por lá. Foram 56 empreendimentos que passaram pelos nossos atendimentos. Muitas ficaram só na pré-incubação, que é um estágio ainda inicial, e por diversos motivos não seguiram, e outras seguiram para a incubação, que é um processo mais adiantado do ciclo, e algumas poucas conseguiram o status de empresas graduadas, que são essas empresas que atingem todas as etapas e conseguem alcançar uma maturidade e podem ir para o mercado com mais qualidade. Cici, dá um exemplo para a gente dessas empresas que passaram, que as pessoas aí conhecem, que elas podem pesquisar e ver que está crescendo, que é uma empresa que contribui para a comunidade. Um detalhe importante é que até 2018... os nossos processos, eles eram restritos só para alunos, ex-alunos e servidores. Poderia haver pessoas da comunidade na equipe, mas era obrigatório que houvesse alguém com vínculo institucional. A gente percebeu que não fazia sentido, a gente queria se aproximar mais da comunidade e fazer essa restrição. Então, a gente começou a reescrever a nossa resolução e em 2020 ela foi aprovada, permitindo que as pessoas da comunidade possam participar do processo seletivo sem que haja alguém com vínculo institucional participando. E aí, por conta disso, a gente já recebeu um empreendimento, por exemplo, que trabalha com cosméticos naturais. A equipe era composta por pessoas da comunidade e até tinha uma pessoa que era egressa da instituição, mas tinha estudado lá nos anos 70. E os demais integrantes, eram 5 pessoas no princípio,
os outros 4 eram sem vínculo. Então, trabalhava com a parte de saboaria artesanal, produtos de higiene e beleza. A gente já recebeu também um empreendimento que tinha a intenção de produzir vasos biodegradáveis com o material que sobra da bucha vegetal, porque Inconfidentes é um grande produtor de bucha vegetal. Então, essa também foi uma empresa que passou por lá, mas por motivos diversos ela acabou se desligando. A gente teve também uma empresa que fazia queijos trufados, queijos especiais, e aí também podia usar o nosso espaço do laticínio, que nós temos uma agroindústria grande lá. Mas o que a gente mais tem, desde que a gente começou até o momento, foram empresas que trabalham com prestação de serviço na área ambiental, já que a gente tem curso técnico em agropecuária, tecnologia em gestão ambiental, engenharia ambiental e engenharia agronômica. Então, toda essa parte ambiental, a parte legal das propriedades rurais, manejo, autorizações, é importante. Então, essas empresas elas têm bastante destaque. E também empresas da área de agrimensura e topografia, porque nós temos tanto curso técnico, como nós tivemos o tecnologia também uma época, e agora nós temos também a engenharia. Sim. Então, o pessoal que trabalha com essa parte de agrimensura também teve um peso muito forte nessa nossa história de participação. Inclusive, um dos egressos, que é um egresso que ele é da cidade de Guaxupé, ele foi fazer com a gente o curso de tecnologia em agrimensura, passou por todo o processo formativo da incubadora, se saiu muito bem, e hoje ele não só tem a empresa em Guaxupé, como ele também tem uma filial em Ribeirão Preto. Ele se graduou em 2011, então ele está no mercado há 12 anos, fazendo um bom trabalho, gerando emprego e renda, um empreendedor muito solícito, sempre disposto a contribuir, porque ele percebeu que o IF Sul de Minas fez a diferença na vida e na profissão dele. Quando você falou em graduação anteriormente, é quando essas empresas elas se tornam independentes. Isso. Elas têm um prazo para ficar com a gente no programa, e aí a gente faz avaliações de tempos em tempos. No caso das pré-incubadas, a gente se reúne a cada 2 meses, e das incubadas a gente se reúne a cada 3 meses para avaliar. Nós montamos um plano de ação para elas, e elas têm que executar naquele período. E aí a gente volta, monitora tudo que foi feito e passa novas atividades. E aí, conforme elas vão evoluindo, vão entendendo mais a maturidade, vão entendendo o negócio, o mercado, os seus potenciais clientes, a gente vai trabalhando, então, para que elas vão atingindo essa maturidade. A gente passa algumas atividades, mas a gente deixa bem claro que, obviamente, o sucesso do empreendimento depende da equipe. Então, que eles não têm que depender do que a incubadora vai passar, mas isso vai ser algo que vai agregar para eles e vai auxiliar na maturidade do negócio. E muitas das coisas a gente deixa que eles corram sozinhos atrás. A gente só, por exemplo, dá uma atividade. Por exemplo, você vai ter que prospectar pelo menos mais 3 clientes pagantes dentro desse período. Aí, quando a gente volta a se reunir, a gente verifica se eles conseguiram prospectar esses clientes. Enquanto isso, a gente dá outras ferramentas, tem alguns cursos que a gente passa para eles nessa etapa de formação, tem os próprios cursos que a gente oferece, que além de ser voltado também para a comunidade externa, eles sempre são pensados para que o empreendedor que está com a gente consiga melhorar dentro do seu negócio. A Incetec mesmo é um caso de sucesso, né? Que vocês nasceram no campus Inconfidentes e já está tendo em outros campos. Isso, pode-se considerar que sim, porque como a gente era escola agrotécnica, as instituições eram autônomas. E aí, a partir de 2010, quando foi criada a instituição Instituto Federal, a gente se uniu às nossas escolas irmãs, que são chamadas assim, Machado e Muzambinho, e depois aumentaram, outras cidades passaram a fazer parte, como Pouso Alegre, Poços de Caldas, Passos, Três Corações e Carmo de Minas. E aí, quando a gente alterou essa resolução em 2020, que eu comentei com você, falando que a comunidade poderia participar também, também foi aberta a possibilidade para que as outras unidades do IF Sul de Minas também pudessem ter uma Incetec. Aí elas passam a se chamar Incetec, Núcleo Incubador e o nome daquela unidade. Então, até 2022, Inconfidentes continuava sendo a única incubadora de todo o IF Sul de Minas. A partir de 2022, nós tivemos a inclusão de mais 2 campi que passaram a ter seus núcleos incubadores. O primeiro foi Passos, no início de 2022, e o segundo foi Muzambinho,
no final de 2022. Então, nesse momento, a gente tem 3 unidades da Incetec em todo o IF Sul de Minas. E explica pra gente, as pessoas aí que têm essa curiosidade, que têm esse interesse de participar da Incetec, de entrar com uma empresa, o que elas precisam, quais são os requisitos? Certo. A gente abre um edital de processo seletivo, ele é lançado normalmente uma vez por ano, já que tem todo esse programa formativo, né? Entra primeiro na pré-incubação, depois vai para a incubação e a gente tem que fazer um acompanhamento. Então, a gente abre um processo seletivo que, inclusive, está aberto no momento. As pessoas podem se inscrever até o dia 25 de agosto, que é um domingo. O edital, ele tem todo o passo a passo, todas as regras, tem um documento que auxilia no preenchimento do formulário, e nesse formulário o interessado vai colocar todas as informações que são solicitadas. Então, é pedido um resumo do que se trata o negócio, a gente pede para que tenha pelo menos 2 pessoas na equipe, entre 2 a 6 pessoas. Pode ter, nesse número pode variar, mas é entre 2 a 6, para que fique uma equipe que seja mais concisa e que consiga realizar as atividades que a gente propõe lá dentro. E aí ela vai explicar quem que é o público, o que ela está vendendo, que problema que ela resolve. E aí a gente faz 2 seleções. Uma primeira seleção que a gente vai verificar se a equipe atendeu os critérios do edital, então se tem aquelas questões que foram solicitadas, se o negócio está minimamente bem descrito, porque a gente vai trabalhar com isso futuramente, mesmo que não esteja perfeito, não é isso que vai desclassificar a equipe. E aí depois a gente passa por uma segunda etapa, caso essa equipe tenha sido aprovada nesse primeiro momento, que é uma banca. Então a gente tem um momento em que um representante da equipe, ou todos, caso a equipe opte por isso, eles terão um tempo para se apresentar para uma banca de normalmente 3 pessoas, que é aquele momento que eles vão tentar vender a proposta deles, a ideia deles. Se a banca entender que isso faz sentido, então eles vão ser pontuados para isso, sendo aprovados, eles assinam um contrato com a gente. Normalmente inicia na pré-incubação mesmo, a maioria, porque para entrar na incubação tem 2 critérios que são fundamentais. A equipe já tem que ter um CNPJ formalizado e já tem que ter algum faturamento para entrar na incubação. Então, normalmente, os projetos todos ingressam na pré-incubação. Aí a gente assina um contrato de 6 meses e a gente vai fazendo todo esse acompanhamento. Então, a gente fornece para eles uma lista de cursos para fazer, cursos básicos, normalmente são cursos todos gratuitos, de todo o sistema S, de outras possibilidades e oportunidades que são dadas, como como que chama? A Câmara, o Senado também fornece cursos gratuitos, e várias outras plataformas, sempre para evitar que eles tenham despesas adicionais com isso, né? E são cursos que vão agregar na formação deles. E a gente tem uma plataforma interna, que só quem participa dos programas tem acesso, que inclusive esses eventos que a gente faz, que são gravados, eles depois vão para a plataforma, eles alimentam a plataforma para que as pessoas possam assistir a qualquer momento, rever, tirar suas dúvidas, e a gente também trabalha com mentores. Isso tudo agrega para eles. Para as pessoas que querem entrar, então, que querem preencher esse formulário, fazer essa inscrição, elas fazem pela internet. Isso. E se elas tiverem alguma dúvida, elas podem ir até o IF ali para alguém auxiliar nessa inscrição? Pode. São 2 questões. Elas têm que ler o edital. O link de inscrição está inserido no corpo do edital. Então, você vai clicar ali, aí vai abrir, você vai preencher. Antes, é interessante que você leia também, ou antes ou depois de ler o edital, né, tem o documento que é um passo a passo de como você vai preencher esse formulário. E aí, se ficar com dúvida, qualquer dúvida, pode ir presencialmente lá. A sede da Incetec fica na Praça da Igreja Matriz, naquelas casas que ficam em volta da praça. Eu fico na casa 202. É muito fácil de localizar, porque é na mão que sobe daquela rua e tem um letreiro no muro. Então, está escrito Incetec, é muito fácil de localizar. Eu fico lá de segunda a sexta, tenho os meus horários de atendimento. Pode ser que eu não esteja no momento, porque eu estou em algum compromisso, como de agora, ou tem algum evento para realizar, mas tirando isso, estou lá de segunda a sexta, das 8 às 5, e a pessoa também pode mandar um e-mail, caso ela fique com alguma dúvida e não tenha condições de ir até lá, ou ache que não precisa, pode encaminhar um e-mail,
e o e-mail está descrito no edital. Ele é um pouco complicado às vezes de falar porque é muito grande, mas é incetec.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br. E aí a pessoa pode encaminhar as dúvidas que a gente auxilia. Perfeito. Bom, reforça pra gente então as datas, quais que são, quando que vai ter novas inscrições, como que as pessoas podem fazer? O edital está aberto para receber propostas até 25 de agosto. Encerrou esse prazo, provavelmente a gente só vai abrir um outro edital no meio do ano que vem. Normalmente a gente abre no meio do ano para que dê um prazo para que as pessoas vão se preparando, para que elas entendam o processo, para que possam ir tirar dúvidas. E aí, feito o processo seletivo, a gente assina o contrato com os selecionados para que eles passem a fazer parte do programa, normalmente na pré-incubação, e a gente também tem 2 modalidades, que é presencial ou virtual. Então, não importa que você esteja em Ouro Fino e não queira ir para Inconfidentes, ou que você esteja em outra cidade da região e você acha que fica difícil você ir até Inconfidentes. Você não precisa se preocupar com isso, porque a gente também consegue fazer o processo todo virtual. Então, você só não vai usar o nosso espaço físico. Do resto, o atendimento, a qualificação, o acompanhamento vai ser exatamente igual a quem usa o nosso espaço. Então, a gente optou por essa modalidade também, justamente para facilitar o acesso das pessoas. Então, a gente não tem mais barreira geográfica para isso. Existe algum custo, alguma taxa? Inicialmente, não. A pré-incubação ela é totalmente gratuita. A inscrição no edital é gratuita, né? Para começar, então, já não tem custo nenhum. Para participar nos nossos eventos, mesmo que você não faça parte, é tudo gratuito. Os primeiros 6 meses da pré-incubação não tem custo nenhum. Daí nós vamos avaliar, caso seja necessário fazer uma prorrogação desse prazo de pré-incubação, ele pode ser feito por mais 6 meses. Então, serão mais 5 meses gratuito, então serão 11 meses de gratuidade no total, e aí a equipe vai pagar só no 12º mês o equivalente a 5% do salário mínimo que tiver vigente na época. Atualmente, esses 5% são R$ 70,60. Então, a pessoa usufrui de toda a estrutura, de toda a capacitação e acompanhamento por 12 meses e paga R$ 70,60 por tudo isso. Ingressando na incubação, aí já tem custo desde o primeiro mês, porque daí a gente já avaliou, a empresa já está mais estruturada, ela já tem cliente pagante, então ela já tem uma estrutura formada. Então, é cobrado desde o início, mas são valores progressivos. Ela começa pagando 5% do salário mínimo, se for virtual, ou 10% do salário mínimo, se for usar a nossa estrutura, porque a gente oferece para ela uma estrutura completa de um escritório. Então, além de ter uma sede no centro da cidade de Inconfidentes, ela recebe um escritório montado. Então, ela vai ter uma mesa com cadeira, com computador, com acesso à internet, vai ter um armário, vai ter infraestrutura normal, né? Água, luz, internet, linha telefônica, pessoal que faz a limpeza. Então, tudo isso está incluído. Então, ela já começa pagando na incubação esse valor. E aí, a cada 6 meses, tem uma progressão nesse valor. Então, ela paga por 6 meses um valor, depois a gente vai para mais um valor, e aí, quando ela termina, o prazo da incubação são 24 meses. Se ela optar pela pré-incubação e incubação na modalidade residente, ela vai finalizar o seu processo pagando 50% do salário mínimo. O que para uma empresa que já está bem estruturada e ganhando dinheiro, tendo seus clientes, 50% do salário mínimo é um valor muito, digamos, até irrisório, dependendo do negócio, né? Porque se a gente for avaliar a mesma estrutura no centro, ou de Inconfidentes, ou de Ouro Fino, ou de outras cidades, a pessoa não vai conseguir isso por menos de R$4.000 por mês, né? Então, a gente considera que é como se fosse uma contrapartida mesmo, uma ajuda de custo para que a incubadora consiga manter as suas atividades e fornecer sempre esse atendimento para as pessoas. Bom, Cícero, o nosso tempo está chegando no finalzinho. Eu queria deixar aberto para você fazer as suas considerações finais e aproveitar e divulgar ali o Instagram, as formas que as pessoas podem acompanhar, não só de pessoas que tenham interesse na incubadora, mas também as palestras que vocês estão sempre promovendo. Sim, nós temos perfis nas redes sociais do Facebook, Instagram e LinkedIn. É só jogar Incetec Inconfidentes ou Incetec IF Sul de Minas.
por conta de época em que foram criados, às vezes a gente não conseguiu manter Incetec Ponto Inconfidentes em todas. Mas nós temos, então, esses 3 perfis. É muito fácil de localizar. A gente também tem um site, mas o site fica dentro do site do IF Sul de Minas Campus Inconfidentes, então pode ser que seja um pouquinho difícil de localizar, mas se você rolar a página, no menu do lado esquerdo, vai ter lá embaixo um ícone Incetec, você clica e vai ter toda a nossa página com as informações. Nós oferecemos eventos ao longo do ano. Para esse ano, a gente tem previsto a realização de 5 eventos, 3 já foram, então a gente tem mais 2 que já estão confirmados. Inclusive, o nosso terceiro evento ele está acontecendo. Na próxima quarta-feira vai ser o terceiro e último módulo. É um evento muito interessante e válido para todo mundo, porque o tema é como vender para órgãos públicos. Então, a gente sabe que muitas pessoas têm dúvidas como vender para prefeituras, para o Estado e para a gente como instituição federal. E aí os próximos eventos, o de setembro é dia 23 de setembro, vai ser sobre enquadramento fiscal, que é uma questão também muito importante, que é como você entender qual o melhor enquadramento para sua empresa. Então, é um contador bastante experiente que vai ministrar essa palestra, dia 23 de setembro, uma segunda-feira, também é virtual. E o próximo, no mês de outubro, é o mini curso de oratória. Esse é presencial, lá no Campus Inconfidentes. Vão ser 3 tardes no mês de outubro, das 2 às 4 da tarde, para que você consiga se soltar, se expressar melhor. Serve para qualquer pessoa, em qualquer área, seja professor, seja profissional liberal, seja aluno, que às vezes tem que apresentar um trabalho de conclusão de curso, participar de um seminário. Então, é mais um evento que serve também para qualquer pessoa, independente do segmento em que ela atua. Bom, Cícero, eu agradeço a sua presença. A gente vai divulgando conforme forem chegando esses eventos. O Espaço Livre vai ficando por aqui. Acompanhe em difusoraourofino.com.br.